E aí, bora desvendar uma linguagem secreta? Uma que, olha, comanda praticamente toda a tecnologia que a gente usa. Bem-vindos à nossa análise sobre como desmistificar sistemas. Pensa comigo, o que é que um amplificador de guitarra e um filtro do Instagram têm em comum? Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas a resposta revela um princípio fundamental que conecta quase toda a nossa tecnologia. Pois é, a resposta é essa. Ambos são sistemas. É um conceito até que bem simples, na verdade, para qualquer processo que pega alguma coisa na entrada e transforma em outra coisa na saída. Sabe? O som de uma guitarra que fica mais alto, ou uma foto que de repente ganha uma cor diferente, tudo isso é uma transformação de sistema. Olha, o jeito mais fácil de pensar nisso é o seguinte: imagina cada sistema como uma caixa preta. A gente não precisa se preocupar com o que está rolando lá dentro, com toda a complexidade. O que importa mesmo é o que entra e o que sai. Só essa ideia já simplifica tudo de um jeito incrível. E para a gente conseguir abrir essa tal caixa preta e entender qual que é sistema, a gente só precisa de um kit de ferramentas, digamos assim, com 6 perguntas-chave. E são elas que a gente vai usar para decifrar como tudo funciona. Ok, então vamos lá. Nossas duas primeiras perguntas têm tudo a ver com o tempo e como os sistemas lidam com o que já passou e com o que ainda vai acontecer. A primeira pergunta é: esse sistema tem memória? Ou seja, a saída de agora depende de alguma coisa que aconteceu antes. O exemplo do eco é perfeito para isso. O som que a gente ouve agora é resultado do som original que foi feito segundos atrás. Isso, pronto, é um sistema com memória. A segunda pergunta é sobre causalidade. O que, no fundo, quer dizer o seguinte: o sistema consegue prever o futuro. Então, um sistema que a gente chama de causal não consegue. A saída dele depende só do que já aconteceu, seja no presente ou no passado. E aqui, olha, tá o ponto-chave da coisa. Como o slide mostra bem, qualquer sistema físico que funcione em tempo real, tipo um celular, um carro, tem que ser causal. Não tem como, é simplesmente impossível eles reagirem a um futuro que ainda não aconteceu, certo? Traduzindo isso para uma linguagem mais simples, um sistema causal, ele baseia a saída no que aconteceu no passado, o tal do T-1. Já um sistema não causal, ele pode olhar para o futuro, para o T+1. Mas como assim? Isso só é possível quando a gente está analisando dados que já foram gravados. Sabe, tipo processar um arquivo de áudio inteiro de uma vez só. Beleza, vamos agora para as próximas duas perguntas do nosso kit. Elas são sobre confiabilidade. Será que dá para confiar que o sistema vai se comportar direitinho? E será que dá para desfazer o que ele fez? Então, a terceira pergunta é: o sistema é invertível? Isso quer dizer, a gente consegue reverter o processo? O exemplo clássico é a criptografia. Se dá para criptografar uma mensagem, a gente precisa de um sistema invertível para poder descriptografar e ter o texto original de volta, né? Dá uma olhada nesse exemplo aqui. Um amplificador que só duplica o sinal. É invertível. É só dividir a saída por 2 e pronto. Agora, um sistema que eleva a entrada ao quadrado, aí não. Pensa bem, se a saída é 4, a entrada original era 2 ou era -2? A gente não sabe. A informação do sinal, ou positivo ou negativo, se perdeu para sempre. Agora, a quarta pergunta, e essa talvez seja a mais crítica de todas. O sistema é estável? Isso garante que o sistema não vai, sei lá, surtar. O nome técnico para isso é estabilidade BIBO, que é a sigla para entrada limitada, saída limitada. Mas o que isso quer dizer na prática? Entrada limitada significa que a gente está colocando um sinal que é previsível, que é finito. Como essa onda suave que aparece aí. Ela não cresce para sempre, ela tem um limite. Se o sistema for estável, a saída também vai ser limitada, vai ser previsível. Mas, se ele for instável, aí a saída pode crescer sem parar, até o infinito. O exemplo perfeito disso é aquele som agudo, horrível da microfonia, sabe? Quando o microfone chega perto demais do alto-falante. Aquilo é um sistema instável em ação, na nossa frente. Bom, e finalmente chegamos às nossas duas últimas perguntas. Elas ajudam a gente a entender o caráter de um sistema. Tipo, ele é consistente? Ele é proporcional? A quinta pergunta é: o sistema é invariante no tempo? Isso parece complicado, mas é bem mais simples do que o nome sugere. Significa só que o comportamento do sistema não muda com o passar do tempo. Se a gente fizer um experimento hoje, o resultado vai ser exatamente o mesmo amanhã. Ele é consistente. E a nossa sexta e última pergunta: o sistema é linear?
Essa aqui é uma propriedade, olha, incrivelmente poderosa. Um sistema linear tem duas características principais que, em resumo, significam uma coisa. A resposta é sempre proporcional à entrada. E é exatamente por isso que a linearidade é tipo um superpoder. Como a gente vê aqui, dá para pegar um sinal de entrada super complexo, quebrar ele em pedacinhos bem mais simples, passar cada pedacinho pelo sistema, um de cada vez, e no final somar as saídas. Isso permite analisar e prever o comportamento de sistemas complicados de um jeito que, de outra forma, seria praticamente impossível. E aí vem a grande questão. O que acontece quando um sistema é as duas coisas, linear e invariante no tempo? Quando a gente junta essas duas últimas propriedades, a gente encontra a chave mestra, o tipo de sistema mais importante de toda a engenharia de sinais. É o sistema linear invariante no tempo, ou, para encurtar, sistema LIT. E olha, não é nenhum exagero dizer que os sistemas LIT são o alicerce da tecnologia moderna. Como a citação aqui no slide diz, eles são a classe mais importante de sistemas que existe. O poder todo dos sistemas LT vem da previsibilidade deles. Se a gente sabe como ele responde a um único e simples impulso, a gente consegue prever como ele vai responder a qualquer outra entrada. É por isso que eles são a base de tecnologias que usamos todo santo dia, como o Wi-Fi, o processamento de imagem nas câmeras, os equalizadores de áudio. E é isso. Com esse kit de ferramentas de 6 perguntas, uma nova forma de enxergar o mundo se abre. Da próxima vez que um aplicativo for usado ou uma música for ouvida, fica o convite para pensar nesses sistemas que estão ali escondidos funcionando. Que outros sistemas por aí será que seguem essas mesmas regras?